Boa tarde, Paulo Nogueira Batista Júnior, tudo bem com você? Boa tarde, Léo. Boa tarde a Daiane também, a todos que nos acompanham. Eu estou bem, obrigado. E você? Tudo em paz, que bom ter você aqui de volta. Obrigado a todos os assinantes que estão chegando. Deu uma esfriada, hein, Paulo? Esfriou aí também em Florianópolis? Eu estava até ontem em São Paulo, cheguei ontem à noite aqui em Florianópolis. Choveu um pouco, está tranquilo, não está especialmente frio, não. Mas foi bom chover, é importante. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre a situação. Aliás, na verdade, deixa eu te perguntar um pouquinho o que você achou da cadeirada da Atena no Pablo Marçal e o que isso sinaliza sobre a política brasileira. Como é que você viu esse episódio? Olha, só tenho uma coisa a dizer. O melhor comentário que eu vi nas Ah, redes sobre isso foi decorrente do fato de que a tal Maria Helena, do Partido Novo, que é o Partido Liberal, reclamou que a cadeira dela foi usada pelo Datena para bater no Marcel. Então, comentaram com razão, foi a única contribuição neste milênio que o liberalismo econômico deu no combate ao fascismo. olha, boa. A cadeira da Maria Helena, né? Mas o Paulo, a gente está chegando a um nível degradante, né, na política brasileira. Como é que você vê, assim, quer dizer, embora a gente não tenha bolado isso na pauta, vamos dizer assim, a política brasileira não tendo mais, vamos dizer assim, cláusulas de barreira ou filtros para impedir a entrada de figuras tão deletérias, né? E a política brasileira, Léo, não só aqui no Brasil, em outros lugares também, está degradada pelo poder econômico. Virou uma cleptocracia. Entra quem tem muito dinheiro, quem tem apoio do grande capital, e aí surge qualquer coisa que possa fazer face ao setor do centro-esquerda, que é representado principalmente pelo PT hoje em dia, né? Aí aparecem os Datenas, aparecem os Marçais. Isso são sintomas de uma degradação da política que tem a ver com a corrupção da democracia pelo dinheiro. Acho que esse é o aspecto fundamental. Eu concordo com você também, porque, na verdade, quer dizer, esses que se colocam como antissistema, no fundo, eles são agentes deste sistema, né? Eles Assim, são, eles estão a serviço exatamente dessa mesma exploração, né? sem dúvida. O que foi Bolsonaro? O que seria um outro candidato indicado por Bolsonaro? Um serviçal do sistema dominante, que indicaria para o Ministério da Fazenda ou da Economia alguém como Paulo Guedes, que está a serviço da pirataria, da privatização selvagem, dos interesses financeiros, da turma da bufunfa, em suma, né? Então, antissistema só na retórica, na verdade, fazem parte do sistema, estão a serviço dele, né? O que o Lula tem que fazer, já falei isso aqui, é não ser confundido com esse sistema, para que o eleitor não pense que o Lula faz parte de um suposto sistema e que é preciso protestar contra ele, né? Exatamente, quer dizer, na verdade, o grande problema é que esses agentes do sistema se apresentam hoje como na verdade, os rebeldes, né? Os antissistema, quando estão a serviço dessa mesma dominação. E o interessante, né, Paulo, é que são financiados também pelo grande capital, né? Então você vê o Pablo Marçal aí está cheio de dinheiro para fazer campanha, o mesmo aconteceu com o Bolsonaro, com outros também. E um aspecto curioso também desse fenômeno, só para a gente esgotar rapidamente aqui, a mídia legitima, né? Os meios de comunicação, em vez de barrar, de fazerem algum tipo de contenção em nome da civilidade democrática, de um pacto democrático, ela também se beneficia disso, né? Quer dizer, esse circo de horrores vira entretenimento, dá likes, dá audiência. Como é que você vê o papel da mídia nesse processo? Tem dois tipos de mídia, né? Tem a mídia alternativa, da qual você é um representante, 247, e tem a mídia tradicional, os jornais tradicionais, as televisões, né? Essa mídia tradicional está na mão do capital financeiro, é um puxadinho do mercado financeiro. Então, ela segue aquilo que interessa estrategicamente ao capital financeiro. Se interessa, por exemplo, desmoralizar a política, para que ela não seja um meio de transformação do país, um meio de livrar o país dessa corja plutocrática que manda aqui, aí a imprensa fará esse papel, como fez no passado, né? Desmoralizar a política, desmoralizar os políticos em geral, sem discriminar, que há políticos e políticos, aos péssimos, aos médios, aos bons, talvez poucos, mas há também, né?
Exatamente. Eu acho que aí você tocou no outro ponto fundamental, né? Quer dizer, esse trabalho consistente e permanente da desmoralização da atividade política, né? E, aliás, eu fico pensando, Paulo, o sacrifício, né, que algumas pessoas. O cara que planeja ser um bom político, né? Quer dizer, querer entrar nesse meio hoje é quase um suicídio, né? Imagina o cara querer ir para o Congresso para ter que lidar com Cleitinhos, Marçais, Nicolas, né? É um sujeito, assim, digamos, de bom nível, preparado, com propostas, que queira chegar ao parlamento, enfrenta uma barreira que é o custo da campanha, que é altíssimo, né? Se ele busca recursos, ele pode cair na mão dos plutocratas que financiam campanhas. Se não agradar esses plutocratas, não tem dinheiro. Os sindicatos, que eram uma fonte de financiamento de campanhas alternativas, foram decepados pela reforma sindical do governo Temer. Estão sem recursos. Então, é o grande capital que financia campanhas de qualquer tipo. E você tem gente de qualidade que poderia estar no Congresso, mas não consegue chegar lá mesmo que queira, né? Por causa dessas barreiras que eu aqui esbocei rapidamente, né? Exatamente. Eu acho que ao poder econômico também não interessa que exista um Congresso de qualidade, né? O que interessa é que exista um centrão à venda, né? Muito mais interessante, né? Exato. Centrão à venda é o ideal. Exatamente. Física e matemática, da pena e boçal são necroses sociais causadas pelo capitalismo. Então vamos falar do estágio atual do capitalismo, Paulo, embora seja assim, um tema ambicioso, né? Como é que você está vendo, assim, está chegando agora em outubro a cúpula dos BRICS em Kazan. Eu publiquei muita coisa aí no fim de semana de alguns pensadores falando em, né, um ponto crítico do imperialismo dos Estados Unidos, o Richard Wolff, inclusive, falando em possível colapso ocidental. Você acha que a gente está vivendo um momento realmente de transição? E essa cúpula, em especial, pode ter um papel importante? Essa cúpula de Kazan? A cúpula de Kazan na Rússia será, sem dúvida, importante, como sempre são as cúpulas dos BRICS, né? Nós estamos, Léo, sim, no momento de transição internacional. O mundo velho, dominado pelos Estados Unidos e pela Europa, que remonta ao início do século XIX, né? E que continuou até o início deste século, está se desfazendo. Os americanos e europeus, mais alguns aliados, tipo Japão, o Canadá, etc., que eles são? Eles são 15% da população mundial, apenas. E uma fatia declinante do produto interno bruto do mundo, entende? Do produto mundial. A participação dos países do sul global vem crescendo e a participação econômica dos Estados Unidos, Europa, União Europeia está caindo. O mundo está mudando e isso está se refletindo politicamente. Os americanos, que são os líderes do chamado mundo ocidental, resistem a isso ferozmente. Estão incomodadíssimos com a China, com a Rússia principalmente, com os BRICS também, considerando o grupo mais amplo, né? E o que eles estão fazendo, Léo? Os americanos estão em guerra via Ucrânia com a Rússia, por um lado. Estão numa guerra econômica com a China, com sanções de vários tipos crescentes, tentando sufocar o crescimento chinês. Então, existe um conflito China-Estados Unidos e um conflito Rússia-OTAN. Quem é que provocou esses conflitos? Não foi a Rússia, não foi a China, na minha opinião. Foram os Estados Unidos, que são uma potência declinante que não se conforma com o declínio e que quer desarticular os adversários, né? A superpotência econômica e militar, que é a China, e a superpotência militar, que são os russos, que é a Rússia, entende? É isso, é semelhante, eu não quero me estender demais, mas é semelhante à situação que havia antes da Primeira Guerra Mundial, quando havia uma potência econômica ascendente, a Alemanha, e uma potência imperial declinante, a Inglaterra. Os ingleses armaram e montaram uma grande coligação para derrotar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e sufocar o rival, né? Os chineses sofrem do mesmo problema, com a China sendo a Alemanha e os Estados Unidos sendo a Inglaterra no mundo atual. Eu conheço um pouco os chineses, eu posso dizer uma coisa, eles estudaram tudo isso com cuidado, para não cometer os erros que a Alemanha cometeu. Estão preparados para enfrentar essa pressão brutal que os americanos estão fazendo sobre eles.
Você falou da guerra comercial, né, dos Estados Unidos contra a China. Semana passada foram anunciadas várias tarifas, inclusive 100% no mercado dos carros elétricos, né? Cai por terra, Paulo, todo o discurso liberal, neoliberal, enfim, de livre comércio com isso? Caiu por terra completamente, Léo. Caiu por terra completamente. Nem os países que propagavam essas ideologias de liberalismo econômico as aplicam mais. Os americanos nunca aplicaram, aliás, hein, a ferro e fogo, mas agora menos que nunca os Estados Unidos, a Europa, outros países envolvidos estão protecionistas por motivos de segurança, de disputa militar e geopolítica e por motivos econômicos, para proteger suas economias. Então, não quero me entrar muito nesse assunto agora, mas é um absurdo, Léo, que o governo Lula ainda esteja negociando um acordo de livre comércio, um acordo de liberalização econômica com a União Europeia. Um acordo, o fundamental, herdado do governo Bolsonaro, herdado de Paulo Guedes, e o governo Lula não encerra essa negociação. Não é o único acordo, tem acordo praticamente engatilhado com o Canadá, com a Europa exclusiva União Europeia, com Coreia. Então, é uma falta de concepção estratégica do governo brasileiro impressionante. O mundo não é mais liberal. E por que nós vamos marchar para acordos liberais, inteiramente superados? Então, eu sou a favor do governo Lula, espero que ele dê certo, mas ele comete, às vezes, erros palmares que não deviam ser cometidos. Não, e interessante você falar sobre isso, Pedro, porque, na verdade, quando você coloca essa questão dos acordos comerciais, é praticamente um desalinhamento em relação ao que está acontecendo no mundo inteiro, né? Quando a gente vai vendo uma ofensiva protecionista em todas as partes do mundo. Cláudio Alves pergunta: nossa burguesia é em parte irracional? Como é que você vê a burguesia brasileira que se associa ao neoliberalismo, Paulo? Na verdade, a chamada burguesia brasileira é brasileira entre aspas, né? Porque grande parte dela está orientada para o exterior, reza a cartilha americana e europeia, na verdade, funciona como como se dizia antigamente, uma burguesia compradora, em grande parte. Importa para revender, se alinha aos interesses americanos e europeus. Então, uma vez me perguntaram, existe afinal burguesia nacional? Eu disse, olha, isso eu não sei, mas existe burguesia antinacional. Isso existe no Brasil, né? Então, você vê, por exemplo, voltando rapidamente à questão dos acordos de comércio União Europeia e outros. A posição dos empresários brasileiros é, em geral, favorável. Por quê? Porque nós ouvimos na mídia tradicional quem? Os grandes empresários, as subsidiárias de empresas multinacionais, os burocratas de entidades empresariais, tipo CNI e Fiesp, e não a grande massa dos empresários reais, que são muitas vezes pequenos e médios, e não tem voz nem na mídia e nem nessas entidades, entende? Então, não é irracional responder a pergunta, mas é detrimental ao interesse brasileiro, na minha opinião. Entendi. Paulo, vamos falar então do desempenho da economia brasileira, porque mal ou bem, quer dizer, houve uma revisão positiva, né? O Ministério da Fazenda passou a prever 3,2% de crescimento esse ano e acabou de sair a previsão do mercado, que é 2,96%. É muito mais do que se previa no começo do ano. Como é que você está vendo esse desempenho econômico no Brasil? Mais uma vez, ficou demonstrada a incapacidade dos economistas, em geral, especialmente os economistas de mercado, supostamente bem aparelhados, de prever coisas básicas, como o comportamento do PIB. Na verdade, o Brasil está surpreendendo as projeções de economistas há 3 anos, porque no último ano do governo Bolsonaro, diga-se a bem da verdade, o crescimento foi superior ao esperado, foi da ordem de 3%. Mesma coisa em 2023, primeiro ano do governo Lula, foi da ordem de 3%, superando expectativas muito mais pessimistas do início do ano. E agora se repetindo isso, em 2024, nós vamos ter 3 e poucos por cento de crescimento, quanto na previsão do boletim Focus do Banco Central, você vai lembrar, no início do ano, que era 0,8, 0,7 para 2024. Agora, Léo, não vamos ficar soltando fogos por causa de 3%, né? 3% é razoável apenas. O Brasil precisa crescer mais. E pode crescer mais. Vamos lembrar que esses 3 anos de 3% ao ano vieram depois de um longo período de recessão, estagnação, que começou no final do governo Dilma, continuou no governo Temer e continuou no governo Bolsonaro até 2022.
em grande parte por causa da pandemia. Mas o Brasil tem um histórico muito ruim nos últimos, digamos, 10 anos, e tem que recuperar essa perda crescendo mais que 3%. 3% é, digamos, o piso para as nossas ambições. Não vamos rebaixar as nossas aspirações, né? Como país, como economia. Não, é interessante, e exatamente quando você coloca como piso, né, quer dizer, algumas pessoas tratam os 3% como o PIB potencial, que é um tema que a gente já tratou aqui. O Brasil não pode crescer mais do que 3%, porque se crescer acima disso, gera inflação. E a gente está tendo este crescimento, Paulo, de 3%, até com uma inflação bastante controlada. Deflação no último mês, inflação na meta, e essa semana tem reunião do Comitê de Política Monetária. Como é que você está vendo o ambiente para essa reunião do Copom? Repara, Léo, esse ponto é importante. O Brasil vai crescer algo como 3% este ano, com a inflação razoavelmente controlada, apesar dos choques de oferta que a economia sofreu. A enchente no Rio Grande do Sul, a seca prolongada com incêndios em grande parte do país. Apesar disso, veja que choques de oferta têm o condão de deprimirem a atividade e elevarem a inflação ao mesmo tempo. E apesar disso, o Brasil está com algo como 3% de crescimento e inflação razoavelmente controlada. Qual é o contra-argumento ao que eu estou dizendo? Um dos contra-argumentos. Sim, está controlada, mas está batendo quase no teto da banda. Lembra? A banda é meta central de 3%, mais 1,5%, menos 1,5%. Essa é a meta fixada. Ô, Léo, olha só, isso aí é uma coisa que me deixa bem decepcionado. Esse problema é auto-infligido pela pouca experiência da equipe econômica do governo Lula. Eu digo isso não como construtor de obra feita, mas como um dos economistas que apontou isso na época. Por que que o Brasil... Aliás, o presidente Lula também apontou isso no início de 23, no início do ano passado. Por que que o Brasil tem que ter essa meta de inflação super ambiciosa, 3%, com intervalo relativamente estreito? Vários economistas, eu inclusive, até o presidente da República, que não é economista, disseram: por que não ter uma meta de inflação um pouco mais alta? Um intervalo de confiança um pouco mais alto? Digamos, na época eu disse isso, 3,5% com meta central, mais 2, menos 2. Eleva um pouco o centro da meta, amplia o intervalo de confiança. Hoje você estaria com o teto na banda em 5,5%. E, portanto, e não existiria esse problema que aflige o Banco Central, que alimenta o mercado. Veja o mundo que nós estamos. A equipe econômica, intimidada, inexperiente, para agradar o mercado, fixa uma meta de inflação ambiciosa demais. Aí fica na mão do mercado. Que o mercado fica dizendo: está próximo do teto da banda, tem que aumentar a taxa de juros, entende? Mesma coisa com o arcabouço fiscal. Volto a dizer, economistas como eu, quando o arcabouço estava sendo montado, dissemos várias vezes em público: por que fixar um arcabouço fiscal ambicioso com metas de déficit zero? Não precisava, podia ter fixado metas mais realistas. Você vê, Léo, o que o mercado está prevendo de déficit primário para este ano e no próximo? Déficit primário com proporção do PIB. Algo como 0,7, 0,8, com estabilidade da dívida líquida, com proporção do PIB, que é um indicador relevante. Por que há um problema? Porque a equipe econômica inexperiente fixou um arcabouço fiscal ambicioso demais. Ou seja, quando houve aquela discussão lá atrás de alterar a meta para botar meio até 1%, quer dizer, se tivesse sido alterada, estaria dentro da meta e a dívida estaria controlada, é isso? Mesmo com a meta ambiciosa, você bem disse, a inflação corrente esperada ainda está um pouco abaixo do teto da banda, né? Mas veja o que aconteceu, tanto na parte monetária como na parte fiscal. Por que o Haddad e companhia fixaram esse arcabouço fiscal ambicioso? Porque queriam impressionar o mercado. Resultado, estão nas mãos do mercado. Entende? Então, lição que a gente tem que tirar. O governo tem que ter autonomia, tem que ter um pouco mais de ousadia para contrariar os preconceitos do mercado, para não depois ficar na mão deles, entende? Tanto no campo monetário como no campo fiscal. Eu estou dizendo isso, volto a dizer, Léo, não é fácil sabedoria exposta. Vários economistas, eu, inclusive, apontaram esse problema na época.
Na época em que essas decisões foram tomadas de meta de inflação pelo Conselho Monetário Nacional e de definição do arcabouço fiscal pelo Ministério da Fazenda e com aprovação posterior no Congresso. Ainda bem que o Flávio Dino veio, né? O Flávio Dino, muito bem, disse, olha, os gastos com enfrentamento das emergências climáticas não estão no arcabouço fiscal. Muito certo isso, né? Porque esse arcabouço fiscal já é um problema. Se ele tiver que acomodar dentro dele as despesas extraordinárias para combate das emergências climáticas, aí fica muito difícil operar, né? Aliás, bem lembrado, né? Quer dizer, na verdade, a decisão de ontem, do fim de semana, né, do Flávio Dino, quer dizer, coloca o que é emergencial, quer dizer, com uma liberdade de execução pelo setor público, né? O Luiz Antônio Amaral pergunta assim, Paulo, por que não se enfrenta o tal serviço da dívida, que come mais de 52% do orçamento público, né? O que você responderia aqui para o Luiz, Paulo? Luiz Antônio, exatamente esse ponto é importante, porque fala-se muito do resultado primário, eu acabei também de falar dele, mas o que determina o crescimento da dívida, que supostamente tanto preocupa os analistas que falam em risco fiscal, é a carga de juros que o setor público suporta. O déficit primário, como eu disse, está em torno de 0,7%, 0,8% do PIB. A despesa financeira líquida do governo é da ordem de 6, 6,5% do PIB. Ora, o crescimento da dívida pública ele é determinado não pelo resultado primário, pelo déficit primário, e sim pela soma do déficit primário e dos juros que o governo paga sobre a dívida interna. E os juros são o componente principal. Essa é uma das muitas razões para o Banco Central reduzir a taxa de juros que pratica. Porque essa taxa de juros Selic que o Banco Central pratica é um determinante fundamental do custo da dívida pública e, portanto, do chamado risco fiscal. Agora, pergunta aos economistas que se preocupam supostamente com o risco fiscal se eles são favoráveis à redução dos juros. A maioria provavelmente não. Vai dizer que, não, temos que ter responsabilidade monetária. Esquecem que responsabilidade monetária significa irresponsabilidade fiscal, Luiz Antônio. Então, o ponto que você levanta é muito válido. Paulo, você tocou nessa decisão do Flávio Dino, né, de liberar os gastos emergenciais contra as queimadas fora do arcabouço fiscal. Eu não sei se esse já foi um tema aí da tua preocupação, da sua análise, a questão ambiental no Brasil, né? Como é que você vê, por exemplo, uma visão de muito curto prazo, né, de setores do agro brasileiro, de desmatar, de fazer, de ocupar, de plantar, etc. e tal, pensando no lucro de curtíssimo prazo versus o interesse de longo prazo da sociedade? Porque a gente publicou muitas matérias no fim de semana, inclusive com cientistas, especialistas, dizendo que há regiões do Brasil que correm o risco de desertificação, né? Quer dizer, como é que se combate, vamos dizer assim, o curto prazismo das elites agroexportadoras brasileiras? Olha, eu não sou especialista nesse tema, não posso falar com profundidade, mas o que a gente sabe, de um modo geral, é que problemas como meio ambiente, poluição, são problemas que o mercado não consegue resolver. O mercado livremente operando, o setor privado livremente operando, produz deterioração ambiental. É uma das externalidades negativas da livre ação do mercado. Só pode ser corrigida pela ação pública, pela ação do governo. E como tem implicações internacionais, na verdade, você tem que ter uma ação concertada dos vários estados nacionais para enfrentar esse problema. E é por isso que existem tantas conferências sobre o assunto. Ano que vem teremos a COP30 aqui no Brasil, e é muito importante que o Brasil leve a sério. Se for depender da visão de mercado, não só do agro, né? Um dos grandes fatores de destruição da natureza é o capitalismo financiarizado, que existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe na Europa, né? É a turma da bufunfa, é a turma do dinheiro, que tem uma visão curtoprazista e não tem nenhuma responsabilidade social. Se puderem, destroem o planeta. Se deixarmos, destroem o planeta, entende? Então, sem ser especialista na questão ambiental, eu não quero falar muito sobre isso, é um tema que deve nos preocupar, sem dúvida. Nós estamos vendo aí. Como diz aqui a Olivia, né, o Centro-Oeste virou a visão do inferno. Mas é interessante você trazer essa dicotomia, né, vamos dizer assim, setor privado, que muitas vezes, né, se apela assim, a uma responsabilidade social dos agentes de mercado,
as práticas ESG, etc. e tal, se não houver uma intervenção direta do Estado, não vai ser uma autorregulação do mercado que vai resolver esses problemas, né? Essa suposta preocupação do mercado, ESG, etc., é mais um elemento da farsa que eles montam, né? Na realidade, a contribuição que eles darão só será eficaz se orientada pelo governo, se orientada pelo poder público. Então, tem uma fachada de responsabilidade ambiental, de responsabilidade social no mercado, no sistema financeiro, mas a realidade é que isso depende da ação dos governos, não só aqui no Brasil, né? Exatamente. Diz aqui a Elisângela, o agroterrorismo que desmata quem me mata precisa ser cobrado, né? E aí a gente entra, na verdade, né, em confronto com os interesses assim de curto prazo, balança comercial, etc. Inclusive o agro, o Paulo, eles têm financiado, eu fui saber disso outro dia, tem vários projetos em cidades do Mato Grosso de dar selos para as escolas amigas do agronegócio, né? Já estão, inclusive, fazendo um trabalho na verdade, um trabalho ideológico mesmo, né? Junto às escolas para tentar criar uma massa crítica favorável ali, né? Mas, Paulo, olha só, então a gente está vivendo uma situação de crescimento que você considera que ainda deve ser vista como piso e não como teto para o Brasil, esses 3%. O desafio dos juros, aí, como você mencionou, né, na próxima reunião do Copom. O que você acha que deveria ser feito já para, como, vamos dizer assim, quer dizer, medidas necessárias para acelerar o crescimento nos 2 próximos anos de governo Lula, em que o governo vai ter o Banco Central sob seu comando, né, de certa maneira. Você fechou a câmera aí, Paulo. Espera aí que entrou uma ligação aqui. Ah, sim. Agora foi. Vamos lá. Então, Para os próximos 2 anos, com agora não tendo mais vamos dizer assim, o fator Roberto Campos Neto, o que você acha que deve ser feito para acelerar o crescimento? bom, agora tem que ter uma mudança, né? Tem que haver uma mudança. Galípolo e os novos diretores serão maioria indicados pelo governo Lula. Então, tem alguns testes, né, Léo? Primeiro, Selic, taxa básica de juros. Não vamos perder de vista que a taxa básica de juros no Brasil, ex post e ex ante, é da ordem de 6% em termos reais. É uma das mais altas do mundo, se não a mais alta. Parece que a Rússia andou ultrapassando aí. Mas a Rússia é um país que está em guerra, né? O Brasil só tem uma guerra no momento, que é a guerra contra a turma da bufunfa, que segura esse juro usurário no âmbito do Banco Central. Então, Léo, o problema é o seguinte, o pessoal, de novo, a equipe econômica, jovem, inexperiente, se intimida com facilidade. Então, o que eles estão tentando? Estão tentando dizer que o indicado pelo Lula é um sujeito responsável. Aí o Galípolo, que é meu amigo, acho que é um cara excelente, começa a dar declarações repetidas de que admite a alta dos juros. Vai criando uma sensação de que a alta dos juros é necessária. E que, aí ele não dá alta de juros, o mercado se decepciona, entende? Mais uma pequena armadilha. Então, a primeira coisa que o Galípolo e companhia têm que fazer, os novos diretores e o Galípolo, parar de falar sem planejamento. Quando tomar a palavra, quando fizer um discurso, tem que pensar bem, como disse o Nilson Teixeira num artigo recente no Valor, é preferível até fazer por escrito as suas intervenções em públicas, né? Como fazem, por exemplo, os membros da diretoria do Banco Central Americano. Não saem falando pelos cotovelos a cada momento e depois pede desculpas, foi mal interpretado. Não, a ânsia de agradar pode ser um problema muito grande, porque cai nas mãos daqueles que você quer agradar. Então, comunicação é fundamental. E realismo, né? Por que o Banco Central tem que continuar praticando esses juros torcidos que não só oneram as finanças públicas, como concentram a renda nacional e impedem o país de crescer mais? Então, não é possível continuar essa política. Esses novos indicados do Lula têm a obrigação de começar uma mudança a partir de janeiro. Obrigação perante a sociedade. Eu imagino que o presidente Lula espere isso também, não é? E qual é o problema, Léo? Eu participei de um evento em Brasília que vocês ajudaram a organizar, que vocês organizaram, na verdade, a TV 247, sobre a PEC 65, que é uma PEC que está tramitando e que aumenta a autonomia do Banco Central em relação ao governo.
em relação ao poder eleito, né? Por que isso é problemático? Várias razões, mas uma delas é que o que importa, Léo, é a independência do Banco Central em relação aos interesses financeiros privados. E a PEC não trata disso, ao contrário, agrava. Deixa eu só te falar uma coisa, que eu acho importante. Olha, por exemplo, os últimos dois presidentes do Banco Central, o Ilan Goldfein e o Roberto Campos Neto. De onde veio o Ilan para o Banco Central? Veio do Itaú. Para onde é que foi o Ilan depois que saiu do Banco Central? Foi ser do conselho de uma instituição financeira, se não me falha a memória, do Credit Suisse. De onde veio o Roberto Campos Neto? Do Banco Safra. Para onde irá o Roberto Campos Neto? Provavelmente, veremos, né? Para uma entidade financeira. Olha o absurdo que isso significa. Sai do Banco Central, tem uma quarentena pequena, de 6 meses, mal supervisionada, e vai aí para o mercado. O sujeito que sai do Banco Central carrega informações sobre todos os bancos. Ele vai para um com vantagem competitiva, recebe o quê? Salário de nababo, porque ele tem valor, porque passou pelo Banco Central, entende? Então, a quarentena tinha que ser mais longa, 2 anos, por exemplo, e super policiada, porque ela não é, ela é aplicada de forma frouxa, entende? Aí você vai ter um Banco Central um pouco mais independente, porque Uma agora... correção aqui, mas que não muda muita coisa, Paulo. Aqui o Marcelo Lacerda está trazendo. O Roberto Campos Neto era do Santander. Você mencionou, mas tudo Exato. bem, Santander, Safra, tudo bem, é É isso mesmo, a mesma desculpa. lógica. Mas veja você o seguinte, Léo, o que acontece nessa situação? O sujeito que chega na presidência do Banco Central, na diretoria do Banco Central, pode adotar políticas que desagradam o sistema financeiro, pode. Mas ele nunca mais vai ter carreira no sistema financeiro, se desagradar. Então, é importante que seja gente lá que não tenha como projeto de vida ser um confortável membro dessa oligarquia financeira. Eu acredito que o Galípolo não tem isso em mente, né? Então, Tomara, né? teste número 1 para o Galípolo e seus novos diretores. Como vai lidar com a PEC 65, que é nociva? Nociva, nós discutimos isso abundantemente no evento de vocês, né? Como é que vai lidar com a Selic? E veja por que... Léo, só uma coisa, as pessoas pensam que isso é teoria, mas é prática. Veja, por exemplo, o Drex, que é a nova moeda digital que o Banco Central vai criar. Eu andei lendo a respeito, parece que o Banco Central pretende vincular a participação no Drex à existência de uma conta numa instituição financeira. Por quê? Por quê? Uma moeda digital do Banco Central não precisa ter esse requisito. Não será porque o lobby financeiro está lá pressionando o Banco Central para que eles tenham um quinhão dessa inovação? Essa gente adora ganhar dinheiro sem fazer nada. Essa gente da turma do Bufunfa. Então, por quê? Quem tem que estar lá no Banco Central? A gente que vai olhar para o Drex e vai dizer, do ponto de vista do interesse público, interessa vincular o Drex, a nova moeda digital, à instituição financeira ou não? Entende? Aliás, Paulo, falando sobre essa questão, né, o Haddad concedeu uma entrevista interessante essa semana a um programa da IBC e falou: ó, Brasília é um inferno, não existe lobby de pobre em Brasília, só existe lobby de rico, né, de entidades organizadas. Quer dizer, então, na verdade, o interesse difuso da população brasileira ele quase nunca é atendido, né? Ou defendido. Interesse difuso se expressa no voto, né? E, portanto, portanto, é por isso que o poder eleito tem que ter uma posição de força em relação aos lobbies privados. Agora, isso que o Haddad falou não é privilégio do Brasil. Olha os Estados Unidos. Lobby cubano, lobby das armas, lobby sionista, Congresso comprado. Dizem que os americanos têm o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar. The best Congress that money can buy. Então, nós estamos no modelo americano, no modelo ocidental, que é um modelo falido, esse que incomoda o Haddad, né? Com razão. É um modelo falido, com a fragmentação do Estado, por exemplo, o Banco Central na mão de interesses financeiros privados, mas vai por aí no setor público, isso se repete, entende? Então, é fundamental que o governo Lula, e acho que o Lula está tentando isso, comece uma reforma estrutural. Essa reforma estrutural não é a reforma estrutural que a mídia prega. Porque tem que fazer a reforma estrutural, por exemplo, do Banco Central, que, que na verdade, é um quarto poder na mão do mercado financeiro privado. Entende? Então,
Olha, estou sendo um pouco enfático aqui, porque eu me irrito profundamente com a farsa que é o debate público sobre economia no Brasil. Se não fossem os canais independentes como o seu, teria uma única voz. Essa única voz é a voz da turma da bufunfa do mercado financeiro que controla a mídia tradicional. Controla a mídia, controla a política, controla todo o sistema, né? A gente volta ao ponto inicial da conversa, né? É a política degradada pelo mercado, pelo capital, pelo dinheiro, né? Os Datenas e Marçais, né? Parar para pensar que esses dois caras sejam candidatos a prefeito de São Paulo já é um absurdo, viu? Não é só o Marçal, o Datena também, né? Enfim, É, do mundo cão, né, para a prefeitura de São Paulo, vê se pode. Ô Paulo, vou te falar, a gente em algum momento vai ter que discutir a falência do modelo político brasileiro. é. Essa discussão vai chegar. A falência do modelo político ocidental, né? É Da qual verdade. infelizmente, o modelo político brasileiro. E aí, para ter coragem mesmo, vamos ter que discutir se esse papo de democracia, autocracia, como é que é isso, né? Porque eu acho que essa discussão também vai chegar com força. Mas vamos Também. deixar para a próxima, já estamos com os convidados aqui, vou fazer a transição para a Daiane. Valeu, Paulo. Obrigado mais uma Valeu. vez. Obrigado. Um Abraço. abraço.